Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Essa é a quarta e última aula do curso de eletromagnetismo. Abordarei o seguinte assunto: transformadores. Transformador é um dispositivo eletromagnético estático que recebe energia elétrica em corrente alternada com certos níveis de tensão e corrente e fornece essa energia com outros níveis de tensão e corrente. Como falei na aula 3, as dúvidas serão sanadas no Fórum Tira Dúvidas dessa aula 4. Espero que estejam acompanhando a disciplina por apostila. Ela é uma maneira complementar uma maneira de complementar a videoaula e por isso de grande importância. Vamos começar? Bom, o transformador é um dispositivo eletromagnético estático que recebe energia elétrica em corrente alternada com certos níveis de tensão e corrente e fornece essa energia com outros níveis de tensão e de corrente. A frequência se mantém constante conforme a alteração feita na tensão. O transformador é classificado de elevador ou rebaixador. Uma das grandes aplicações do transformador na área de eletrotécnica está no sistema de geração, transmissão, distribuição e ou utilização de energia elétrica, onde a tensão é elevada e rebaixada diversas vezes. Bom, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Novas Técnicas, define o transformador como um dispositivo que, por meio de indução magnética, transfere energia elétrica de um ou mais circuitos primários para outros circuitos, ou chamados circuitos secundários, usando a mesma frequência, mas geralmente com tensões e intensidades de correntes diferentes. Ok? Bom, a estrutura básica do sistema elétrico se apresentar na figura, onde se destaca as etapas de geração, transmissão e distribuição. Cada etapa tem uma potência. A geração ela tem uma potência de 1,2 kW e entre 1,2 kW e 20 kW. A transmissão ela é de 69 kW a 750 kW. A distribuição é de 13,8 kW a 23 kW. E a redistribuição, inicialmente para a indústria, que é a redistribuição primária, ela varia de 23 kW a 13,8 kW. Essa é reutilizada para a indústria de grande porte. E tem a redistribuição secundária, que é a indústria de pequenos portes e residencial, que varia entre 380 volts, 380 e 220 volts, ou 220 e 127 volts. Essa rede é utilizada como eu falei, é utilizada em indústria de pequeno porte e a residencial, a tensão que chega na nossa casa. Então, todo transformador é uma máquina elétrica cujo princípio de funcionamento é baseado na lei de Faraday e lei de Lenz. É constituído de duas ou mais bobinas de múltiplas espiras enroladas no mesmo núcleo magnético, isoladas mas acopladas através de um campo magnético mútuo, não existindo conexão elétrica entre a entrada e a saída do transformador. Uma tensão variável aplicada na bobina de entrada, que a gente chama de primário, provoca o fluxo de uma corrente variável, criando um fluxo magnético variável no núcleo. Devido a esse fluxo, é induzida uma tensão na bobina de saída, que a gente chama de secundário, que varia de acordo com os números de espiras dos dois enrolamentos. Então, o transformador é um tipo de máquina elétrica que possui duas ou mais bobinas de múltiplas espiras enroladas no mesmo núcleo magnético. Uma tensão aplicada na bobina de entrada, então você tem entrada e saída, uma tensão aplicada na bobina de entrada, que chamamos de primário, provoca uma tensão na bobina de saída, que chamamos de secundário. A tensão criada no núcleo é ocasionada pelo fluxo magnético. Então, à esquerda, a gente tem a experiência de Faraday, que é que eu mostrei para vocês. Então, a bobina, nessa bobina, essa bobina é ligada diretamente ao equipamento, nesse caso voltímetro ou amperímetro ou multímetro. Como eu falei, o multímetro é o conjunto de vários equipamentos num só, é um equipamento só que faz várias coisas, que é a parte de corrente, tensão, potência, enfim. Então tem aqui equipamento que vai me levantar
essa variação em relação à corrente. Variando a corrente, eu vou ter variação de tensão. Então você tem à esquerda, você tem um gerador, o gerador está nessa bobina aí, que é o primário. Então o transformador, ele construtivamente, ele é dividido em duas partes, é um primário e secundário. O primário chega à tensão que é disponibilizada no sistema. O secundário vai ser a tensão induzida no sistema. À direita aí, a gente tem o núcleo. Então o núcleo, a gente tem V1, V2, I1 e 2. V1 é a tensão aplicada no primário. Então essa parte aqui, essa primeira parte V1, é o primário do meu transformador. E V2 é o secundário do meu transformador. Então o transformador é um núcleo. Nesse núcleo, a gente tem duas partes. O primário, que é uma bobina. Essa bobina é uma bobina normal, como estudamos. Tem um enrolamento que pode se chamar também, que é um fio que é enrolado no núcleo. E temos o secundário. O secundário é a mesma coisa, um fio que é enrolado no núcleo. Entre o primário e o secundário não existe ligação física, não existe corrente direta, nem tensão direta. A interação que existe do primário para o secundário é magnética, somente magnética. E por último aí a gente tem a figura aí que mostra em esquema elétrico, vocês vão ver na disciplina relacionada a circuitos elétricos e tal, como funciona, qual a simbologia do transformador no esquema elétrico, por exemplo. Então, a figura no meio representa muito bem a parte do transformador. Então, o transformador, a gente tem o V1, que é o primário, V2, que é o secundário. Toda vez que eu falar, o primário e o transformador, é onde a corrente, onde a tensão inicial entra no meu transformador. E o secundário, existe uma transformação. Então, por exemplo, você tem um equipamento na sua casa, por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira que funciona a 220 volts, certo? Só que a tensão nossa aqui em Minas Gerais é 127 volts. Então a geladeira funciona com 220 volts e eu tenho uma tensão de 127 volts. Então eu tenho que transformar essa tensão de 127 volts em 220 volts. Então eu uso o transformador. Então no primário aqui, a tensão gerada fornecida pela minha empresa de fornecimento de energia elétrica vai ser aplicada aqui no meu primário. Que a tensão foi gerada, 127 volts que a empresa ela me fornece. E eu transformo esses 127 volts a partir da indução magnética em 220 volts. Então eu vou transformar de V1 para V2. Então, se eu transformo uma tensão menor, que é 127, para uma tensão maior, que é 220, eu estou aumentando minha tensão. Então, é um transformador que aumenta a tensão, aumentador, vamos dizer assim. Vamos dizer assim não, é um conceito. E quando eu coloco no primário uma tensão de 220 volts, eu quero abaixar essa tensão para 127 volts, por exemplo, é um transformador rebaixador. Então, tudo gira em torno da tensão aplicada no primário. Se eu quiser aumentar a minha tensão, 127 para 220, eu pôr outra tensão que eu tiver utilizado, então eu estou aumentando minha tensão. Se eu quiser rebaixar essa tensão, aplico uma tensão alta no primário e no secundário uma tensão inferior. Ok? Bom, o transformador ideal, existe um transformador que é um transformador ideal e não existe na prática. Então, ele foi idealizado de modo a facilitar o entendimento do funcionamento desse equipamento eletromagnético. Para realizar o estudo do transformador ideal, que simplifica enormemente as equações e análises matemáticas dos problemas que envolvem esse componente elétrico, estabelece as seguintes suposições. Todo fluxo magnético deve estar confinado ao núcleo e enlaçar os dois enrolamentos. As resistências dos enrolamentos devem ser desprezíveis. E, por último, as perdas do núcleo
devem ser desprezíveis. Complementando, a permeabilidade do núcleo deve ser tão alta que uma quantidade desprezível de força magnomotriz ou eletromagnomotriz é necessária para estabelecer o fluxo. Bom, então para efeito didático, a gente tem um transformador ideal. O que é um transformador ideal? Ao se estudar transformadores, você precisa de um transformador ideal para se fazer a formulação matemática. Caso no transformador real existem várias variáveis e perdas. Então no transformador ideal nós temos que desprezar essas perdas. Então fica mais didático, mais fácil de se ensinar. Tanto em relação ao fluxo magnético, quanto em relação à resistência dos materiais. Então vamos ver no próximo slide que quando desprezamos as perdas, existe uma relação de conversão entre tensão e número de espiras entre um transformador. Então, vamos fazer um exercício prático, ok? Como o fluxo de Elança, que é o fluxo magnético, entre o enrolamento primário e o secundário, é o mesmo que induz uma força eletromotriz nesse sistema, a gente aplica a lei de Faraday nos dois enrolamentos e teremos que a tensão V1 é igual ao número de espiras em 1 multiplicado pela razão entre a variação, a taxa de variação de fluxo magnético no tempo, e no segundo enrolamento, a tensão 2 é igual ao número de espiras 2 multiplicado pela razão entre a variação a taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Então, para simplificar, dividindo as duas relações e considerando as tensões no primário e no secundário, que eu já falei para vocês, é obtida uma função que é chamada equação fundamental de transformadores. Então, o que vocês precisam saber dessa relação fundamental? V1 dividido por N1 é igual a V2 dividido por N2. Onde V é a tensão aplicada na bobina 1, que é o primário, e N1 é a quantidade de espiras na bobina 1. E na bobina 2 teremos o mesmo raciocínio. No próximo slide iremos fazer um exercício prático, como eu falei para vocês, aplicando esse conceito. Outra relação que temos estudando transformadores ideais, relação entre correntes e o número de espiras. Então, I1 dividido por I2 é igual à razão entre N2, que é o número de bobinas em 2, e N1, que é o número de bobinas em 1. Então, vamos para o exercício. Bom, então aqui existem duas relações nos transformadores. Esse é o tipo de exercício que temos relacionado a transformador. Então, eu tenho essa relação minha. Então, a corrente elétrica que passa pelo enrolamento primário do transformador tem 800 espiras. Que tem 800 espiras é I1, que é igual a 15. Calcula a corrente no enrolamento secundário do transformador sabendo que ele possui 100 espiras. Então, a relação de toda a parte didática que eu falei em relação à taxa de variação do fluxo magnético, existem duas fórmulas que vocês têm que aprender, entender. Eu costumo falar que eu não consigo decorar as coisas, eu tento entender. Porque a partir do momento que você entende, para mim fica mais fácil. Então, existe uma relação entre as correntes. Então, a gente tem aqui, I1 dividido por I2 é igual a N2 dividido por N1. O que é I1 e o que é I2? I1 é a corrente no primário. Então, o transformador é dividido em duas partes, são primário e secundário. Você tem a corrente no primário, que é I1. Esse I1 foi dado para mim. Como eu falei, inicialmente, toda essa parte de exatas, é melhor vocês anotarem os dados. Então, coloca no cantinho, anota os dados lá. O I1, que foi dado no exercício meu, é 15. Então, eu substituo 15 no I1. Qual que é o I2? O I2 é o que ele está perguntando. Então, calcula a corrente no enrolamento secundário. Então, primário é 1, secundário é 2. Então, calcula a corrente no enrolamento primário. Então, I2 eu não substituo, eu preciso calcular. Por outro lado, a igualdade. O N2. O N2 é a quantidade de espiras, né? Enrolamentos espiras no enrolamento secundário,
aqui, no nosso caso aqui, é 100, no N2, no secundário. E N1 é a quantidade de espiras no rolamento primário. Qual que é o rolamento primário? É 800. Então, você tem um primário e um secundário. Primário é 800, secundário é 100. Fazendo a substituição, aí vamos ter que I2 é 15 vezes 800 dividido por 100. Então, I2 é 120 amperes. Então, inicialmente a relação que eu quero que vocês entendam é essa. Então, I1 dividido por I2 é igual a I2 dividido por I1. Ou I1 vezes N1 igual a I2 vezes N2. Então, I1 é a corrente no primário, tudo com índice 1 é corrente no primário. E tudo com índice 2 é corrente no secundário, ok? Bom, mais um exercício relacionado a essa parte de transformadores. Então, as companhias de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores na linha de transmissão. Então, elas têm que abaixar, aumentar a tensão, aumentar a corrente no decorrer aí da transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de potencial, que é a tensão, de 380 volts da rede urbana para 115 volts uso residencial. Aí o exercício me mostra o seguinte, me afirma o seguinte: o número de espiras no primário é maior que o número de espiras no secundário? Então, o primário é o índice 1 lá nosso, secundário é o índice 2. A corrente elétrica no primário é menor que no secundário. E 3, a diferença de potencial no secundário é contínua. Aí, das afirmações, é dado os nossos itens aí, de A a I, ok? Então, vamos fazer passo a passo cada um desses itens. Bom, afirmação 1, ela é verdadeira. Por quê? A relação entre o número de espiras no rolamento primário e no secundário é dada pela equação. A gente tem, anteriormente, a gente viu lá que I1 vezes N1 é igual a I2 vezes N2. Isso aí vocês precisam guardar, certo? E agora, a relação ao número de espiras. A gente tem que N1 dividido por N2 é igual a V1 dividido por V2. O que é N1, professor? N1 é a quantidade de espiras no meu transformador no primário. Então, o índice 1 é relacionado ao primário. E N2 é a quantidade de espiras no secundário. Então, N1 dividido por N2 é igual a V1 dividido por V2. Então, foi dado para a gente que o V1 é 3.800 e o V2 é 115 volts. Aí perguntou qual que é a relação entre as espiras, qual que é maior, né? Se é no primário ou no secundário. Então, pegando a fórmula nossa aqui, o que a gente vai fazer? O N1 vai ser o N1 dividido por N2 igual a V1, que é 3.800, dividido por V2. Fazendo essa parte algébrica aí, a gente tem a relação que N1, a divisão entre N1 e N2 é igual a 33,04. Passando, como o N2 estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, N1 igual a 33,04. Vamos arredondar para 33. Então, N1 igual a 33 N2. Qual a relação que eu tenho dessa equação? Para cada quantidade de N1, eu preciso ter 33 N2, certo? Então, para cada N1, para cada numeral que eu coloco N1, eu preciso ter 33 N2. Então, N1 é maior que N2. Então, quantitativamente, o N1 é maior que N2. Nisso, o N1, como eu falei para vocês, o índice 1 relacionado ao enrolamento primário, o índice 2 relacionado ao enrolamento secundário. Então, o índice 1, que é o enrolamento primário, é maior que o índice 2, certo? Então, de novo, ele pediu para mim a relação de número de espiras, que é N1 sobre N2, e me deu V1 sobre V2. V1 é 3.800 e V2 é 115. Fazendo a divisão, fica N1 dividido por
N2 igual a 33. Vamos desprezar esse 0,4 aí. O N2 estava dividindo, passa para o outro lado da equação multiplicando. Então, N1 igual a 33 N2. Então, para cada 1 N1, eu tenho que ter 33 N2. Então, essa equação aí me exprime que N1 é maior que N2, ok? Vamos para a segunda afirmação. A relação entre a corrente elétrica e os enrolamentos primários e secundários do transformador é dada por... Lembra da fórmula do exercício anterior? Então temos lá, V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. O que é V1? V1 é a tensão aplicada no primário no meu transformador. O que é I1? I1 é a corrente aplicada no primário no meu transformador. V2, a tensão aplicada no secundário do meu transformador. E 2 é a corrente aplicada no secundário do meu transformador. Então temos V1. Quanto que é V1? V1 foi dado no meu exercício, que é 3.800. Quanto que é I1? I1 eu não sei, certo? Ele está pedindo somente essa relação. Quanto que é V2? V2 é 115. Por quê? Foi dado no meu exercício. Então eu tenho uma tensão alta e eu tenho que fazer o rebaixamento dessa tensão, abaixar essa tensão para ser usada na rede residencial. Normalmente a rede residencial é 127 volts. Então eu tenho uma tensão alta e essa tensão alta é abaixada. Então, o que eu tenho? Tem que I1 é igual a 115 vezes I2 dividido por 3.800. Fazendo a parte algébrica, eu tenho que I1 é igual a 0,03 I2. Então, eu tenho o resultado, que a relação entre I1 e I2, eu tenho I1 igual a 0,03 I2. Com isso, eu tenho que I2 é maior que I1. Então, a afirmação 2 minha está verdadeira. E a afirmação 3, o que a gente tem? Os transformadores só funcionam... A relação 3 minha é falsa, por quê? Os transformadores eles só funcionam com corrente alternada. Não existe transformação de corrente contínua, certo? Por que corrente alternada? A indução magnética ela é feita com corrente alternada, só com alternação de corrente. Essa parte de a corrente alternada é de seno, da função seno que vocês vão ver dentro de circuitos alternados. Mas para a nossa disciplina aqui, vale lembrar que transformadores só funcionam em tensões alternadas, nunca em tensões contínuas. Então, toda vez que tiver tensão alternada, eu posso fazer a transformação. Tensão contínua eu não tenho essa disponibilidade. Ok? Então, exercício tranquilo, não tem muitos conceitos em si. Então, vocês têm as fórmulas para entender. E só fazer a substituição algébrica. Então, alguma dúvida, coloque no fórum que eu tiro, ok? Bom, os transformadores, tem nos enrolamentos do transformador, são marcados para indicar os terminais de mesma polaridade. Assim, a marca de polaridade, que é um ponto, são os símbolos utilizados para identificar as polaridades nos terminais de um transformador. Pode ser aumentador ou rebaixador. O ponto que aparece no símbolo transformador, vou mostrar na figura, indica o instante de tempo que a tensão é positiva no terminal que está marcado com ponto. No rolamento primário será, se no rolamento primário tiver um ponto, vai ser positivo tanto no rolamento primário quanto também no rolamento secundário, ok? Então, o ponto, ele sinaliza a polaridade dos terminais de um transformador, que pode ser positivo ou negativo. Quando o terminal estiver marcado com ponto na bobina primária, na bobina secundária terá a mesma polaridade. Então, o terminal com ponto na bobina primária, com polaridade positiva, o ponto na bobina secundária indicará também a polaridade positiva, ok? Bom, ao contrário do transformador ideal, os transformadores reais, que é utilizado no nosso dia a dia, que está na rua da casa de vocês, enfim, apresentam perdas que devem ser consideradas, pois nem todo fluxo está confinado no núcleo. Existem perdas de fluxo, de calor, enfim, a gente vai estudar isso passo a passo.
Havendo fluxo de dispersão existe um fluxo de dispersão nos enrolamentos. Da mesma forma, há perdas ômicas, que é relacionadas à resistência nos enrolamentos, e a perdas magnéticas, que a gente chama de esterese magnética no núcleo. Então, a gente tem perda no cobre. Então, resulta da resistência dos fios de cobre nas espiras primárias e secundárias. As perdas pela resistência de cobre são perdas sob a forma de calor. Quando a corrente elétrica passa no condutor, existe um efeito chamado efeito Joule, que é aquecimento. E esse efeito no transformador não pode ser evitado. Então, os transformadores reais apresentam perdas, como qualquer máquina elétrica, como qualquer equipamento, existe perda num transformador. Então, existem perdas relacionadas à resistência, relacionadas ao magnetismo. Então, dois tipos de perda, resistência e magnetismo. Primeiro, vamos falar das perdas relacionadas à resistência do cobre. Então, resulta da resistência do fio de cobre nas espiras primárias e secundárias. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, ok? Há o 2, que é a perda no ferro, que é a perda no núcleo. A gente tem a perda do núcleo por esterese, que é energia transformada em calor na reversão da polaridade magnética do núcleo transformador, que é efeito Joule, também. E B, por correntes parasitas, que quando uma massa de metal condutor se desloca no campo magnético ou sujeita a um fluxo magnético móvel, circula nela correntes induzidas. Essas correntes produzem calor devido a perdas na resistência do ferro, do núcleo, que é perda, que a gente chama de perda por corrente de Foucault. Bom, as perdas por esterese é a tendência de material ou sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que a gerou, ou ainda é a capacidade de preservar uma deformação efetuada por um estímulo, preservando a alteração magnética e a eficiência magnética de conversão, fazendo isso, a eficiência magnética de conversão diminui. As perdas de correntes parasitas, que é a corrente Foucault, ou ainda corrente parasita, é o nome dado à corrente induzida em um material condutor relativamente grande quando sujeita a fluxo magnético variável. Essas correntes parasitas produzem calor, que também diminui a eficiência do processo de transformação de tensão, ok? A figura representa as perdas do transformador real, que graças às técnicas de fabricação hoje, apresentam grande eficiência. Então, permitindo transferir ao secundário cerca de 98% da energia aplicada no primário. Então, essa é a diferença mais acentuada do transformador ideal e dos transformadores reais que são utilizados no sistema elétrico. Quantitativamente, temos que a perda, mais ou menos 2% em média, dependendo do transformador, enfim. Pode-se ter uma falsa visão que 2% é muito pequeno para um sistema elétrico. Mas, em relação a sistemas elétricos grandes, de vários quilômetros, de subestação, ligação entre si, é uma perda considerável. Nas perdas por correntes parasitas, essa corrente, como falado anteriormente, produz calor, que é efeito Joule. Esse calor é atenuado por sistemas de refrigeração que podem ser natural, ventilação forçada, circulação forçada a óleo e circulação forçada a água, ok? Existem dois ensaios na parte de transformadores. Ensaio é um teste. Então, dois ensaios, um ensaio de circuito aberto e de curto-circuito, gera informações suficientes para determinar a determinação dos elementos que compõem o circuito elétrico equivalente para o transformador real. Então, como eu falei, ensaios são testes realizados no transformador com equipamentos apropriados. Há ensaios básicos que determinam os parâmetros de um transformador. Esses parâmetros, magnetização, perda do
do núcleo, perda de cobre, etc. São parâmetros do transformador. São utilizados, por exemplo, para efeito de manutenção, fazer o levantamento de degradação dos parâmetros originais do transformador. Bom, então a gente tem inicialmente o circuito aberto, esse é feito com o secundário em aberto, não ligado a nada, por isso o nome é vazio. Então liga-se no primário a tensão nominal, uma tensão qualquer no meu circuito. Podemos então deduzir que o transformador está realmente a vazio, então no secundário não tem nenhuma carga, não é transformado nada, não tem nada ligado no meu secundário, nada alimentado no meu secundário. Como não há carga no secundário, a corrente no secundário é nula e a corrente primária é mínima, suficiente apenas para magnetizar o núcleo. Desses testes, a gente pode concluir que nesse ensaio devemos determinar os parâmetros em relação ao núcleo e à magnetização, já que o fluxo magnético é proporcional à tensão aplicada. Estamos com a tensão nominal, então o fluxo é nominal. Agora a gente tem o ensaio, o teste, em curto-circuito. Esse ensaio é feito com os terminais dos secundários em curto-circuito, que simulam uma carga máxima. Como o secundário tem curto, então tem uma fiação ligada de um ponto do secundário a outro, já sabemos que não se pode aplicar tensão nominal no primário sob o risco de queimar o transformador. Desse modo, variamos essa tensão do primário de modo que seja estabelecida uma corrente nominal no primário. Quando acontecer, também sabemos que pela relação de transformação, a corrente no secundário também estará próxima à sua corrente nominal. Bom, o ensaio em curto-circuito é utilizado para ser concebido os parâmetros que precisamos para calcular as perdas no cobre, as perdas no núcleo do cobre do meu transformador. No próximo slide, irei mostrar o circuito esquemático dos ensaios. Então, a gente tem a figura. Então, na primeira figura, nós temos o transformador. Temos o secundário transformador em aberto, que não tem nada ligado nele. Não há carga no secundário, por isso o ensaio se chama ensaio em curto-circuito. Com esse ensaio, levantamos o mais importante que vocês têm que absorver é essa informação. Com esse ensaio, levantamos parâmetros em relação ao núcleo e à magnetização. Na segunda figura à direita, temos o ensaio em curto-circuito, que, como os terminais estão ligados, é simulada uma carga máxima no secundário, no secundário transformador. E, como eu falei, importante para vocês é que o objetivo desse ensaio é o levantamento quantitativo das perdas do cobre. Bom, resumindo, no ensaio em circuito aberto, fazemos os levantamentos dos parâmetros em relação ao núcleo e à magnetização. No circuito, no transformador em curto-circuito, o objetivo é realizar pesquisas quantitativas de quanto é a perda relacionada ao cobre, a perda relacionada ao núcleo de cobre, ok? Bom, a gente tem o desempenho de um transformador. Ele deve ser levado em consideração em aplicações práticas em circuitos elétricos, em sistemas elétricos, melhor dizendo. Nesse caso, são importantes as relações de tensões, a potência de saída, o rendimento e a variação de tensão com a carga. Esses dados podem ser obtidos, são obtidos na especificação do fabricante, que a gente chama de característica da placa, seja de medidas experimentais ou ainda de cálculos baseados em modelo de circuitos. Bom, o desempenho de transformador está ligado diretamente ao projeto, à aplicação, característica do projeto transformador, enfim. Então, o fabricante do equipamento, geralmente, ao vender o produto, então você compra um transformador, ele cede um encarte ou um livro de instruções e parâmetros com os diversos ensaios, diversos testes realizados nesse transformador. Então, o link entre ensaio e teste e ensaio. Esses são primordiais para fazer o projeto de um sistema elétrico, ok? Então, o fabricante de um transformador
de uma máquina elétrica, no nosso caso de um transformador, indica normalmente as características de placa, as condições de operação normal de um transformador. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a gente tem uma característica típica de placa, que pode ser transformador 4400/220 volts, 10 kVA, 600 Hz. Então essas características indicam que com a frequência de 600 Hz, as transformações nominais representam a operação próxima à região de saturação, que a gente viu no gráfico. Nesse caso, as tensões de 4.400 volts e 220 volts são ditas tensões eficazes nominais, dadas em volts, das duas bobinas, sendo que qualquer uma pode ser o primário ou o secundário. Eu posso inverter o primário e o secundário nesse transformador, usando qualquer lado como secundário ou saída nominal. Usando qualquer lado como secundário ou saída nominal do meu transformador, eu vou ter a potência de 10 kVA, o que é importante para variar a corrente máxima permitida. Então, conforme a especificação dessa placa, um lado da bobina com tensão nominal de 4.400 volts e o outro com tensão nominal de 220 volts. Utilizando qualquer um dos lados como secundário, a saída nominal vai ter uma potência de 10 kVA. Bom, existem principalmente dois tipos de associação de transformador, ou tipo de ligação de transformadores. A ligação de duas ou mais unidades de transformadores em paralelo, que é uma do lado da outra, é uma importante aplicação para esse equipamento em questão, no caso a máquina elétrica transformador. Essa ligação é feita para aumentar a confiabilidade de fornecimento de energia elétrica. Então, aumenta a potência do sistema elétrico, ou até mesmo para facilitar as operações de manutenção do sistema. Então, a ligação em paralelo de qualquer circuito, ela é realizada com um processo chamado redundância. Redundância é repetição. Então, existem dois equipamentos que são instalados e realizam a mesma função. Em se tratando de transformadores, isso é feito devido principalmente para aumentar a confiabilidade do sistema. Como é que aumenta a confiabilidade do sistema? Caso um transformador ele falhe ou entre em manutenção, o outro pode assumir a função. Então, temos dois transformadores, um do lado do outro, que faz a mesma função. E os dois transformadores podem ter funcionamento juntos, caso eu tenha uma demanda de potência maior no sistema. Ok? Com essa explicação da ilustração, chegamos ao fim da nossa quarta e última videoaula. Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, qualquer dúvida, possa ir no fórum de dúvidas. Bom, eu sei que é uma disciplina, não é uma disciplina tão simples, mas nossas aulas foram tiradas da apostila, que está disponível no ambiente virtual, e eu realizei algumas complementações para tornar o conteúdo menos denso, mais didático, vamos dizer assim. Então, eu agradeço a atenção de todos e desejo boa sorte. Um grande abraço.